Seja bem-vindo ao canal A Vida dos Direitos e hoje o nosso vídeo continua tratando de algumas situações sucessórias e desta vez relativas aos colaterais. Bom, primeiro nós temos que lembrar que existe aquela ordem de sucessão. Em primeiro nós temos os descendentes em concorrência com cônjuge sobrevivente, aqui lembrando que há necessidade de uma análise a respeito do regime de bens. Depois nós temos os ascendentes em concorrência com cônjuge sobrevivente, depois o cônjuge sobrevivente e depois, no último, nós temos os colaterais. Então, como nós trataremos hoje a respeito dos colaterais, significa que nós não temos na ordem de sucessão nenhum descendente, ascendente ou cônjuge sobrevivente. Primeiro, então agora nós temos que passar para saber primeiro quem são os colaterais. Os colaterais são os irmãos do falecido, os tios, nós temos também os sobrinhos, e depois dos sobrinhos nós temos os tios avós, os sobrinhos netos e os primos irmãos. São esses, portanto, os colaterais: irmãos, tios, sobrinhos, tios avós, sobrinhos netos e os primos irmãos. Aqui nós temos que lembrar de algumas regrinhas para tratar da sucessão nos colaterais. Primeiro, é aquela conhecida de que os mais próximos excluem os mais remotos. Aqui lembrando que nós estamos falando de grau de parentesco. Esta é a principal regra. Lembrando outra questão, que para nós chegarmos aos colaterais, não existem os herdeiros necessários. Não existem eles, senão nós não chegaríamos aos colaterais, obviamente, né? Então, essa é a regra de que, para chegarmos aos colaterais, não temos herdeiros necessários. A regra principal é a de que os mais próximos excluem os mais remotos. Aqui nós estamos tratando de grau de parentesco. Esta é a regra geral. Vamos então a um quadro que nós pretendemos ilustrar isso de uma forma mais objetiva, mais clara. Vamos lá. Nós temos aqui a figura do falecido. Aqui vamos então ter como princípio de que não existem descendentes, não existem os ascendentes, pais, avós, bisavós. E também não existe o cônjuge. Esses são os herdeiros necessários. Então, para nós chegarmos aos colaterais, não podem existir os herdeiros necessários. Então, esta é a primeira regra. Depois, para que nós trabalharmos com os colaterais, é importante nós verificarmos aquilo que nós chamamos de grau de parentesco. Como é que a gente analisa isso daqui? Para verificarmos qual é o grau de parentesco, nós temos que chegar a um ancestral comum. Mas o que é isso? É muito simples. Vamos lá. Qual é o grau de parentesco do falecido com o irmão dele? Bom, nós temos que chegar a um ancestral comum. Quem que é o ancestral comum do falecido com o irmão? São os pais. Então, esse primeiro degrau, nós temos aqui 1 grau. Depois nós descemos do pai até o parente que ele
pretende verificar qual é o seu grau de parentesco, nós descemos para o irmão. Então, nós temos aqui segundo. Então, o irmão, ele é um parente de segundo grau. Agora, o sobrinho, ele é um parente de terceiro grau. Sobrinho, chegamos ao irmão. Do irmão, nós subimos aqui e vamos chegar ao terceiro grau. Vamos lá. Falecido vai ao pai, 1 grau. Do grau do pai, nós vamos ao irmão, segundo grau. Do irmão ao sobrinho, terceiro grau. E o sobrinho neto, 4º grau. Vamos agora subir. Nós vamos chegar aos tios. O tio, então, nós temos aqui, do falecido vai ao pai. Do pai, nós chegamos aos avós, porque é o ancestral comum dos tios. E nós descemos, nós temos aqui terceiro grau. E depois do terceiro grau, nós chegamos aos primos, que são parentes de 4º grau. Os tios avós, nós temos primeiro grau, segundo grau, terceiro grau até os bisavós, que são o parentesco, possui o parentesco comum, e nós chegamos aos tios avós em 4º grau. Então, aquilo que nós vimos que a sucessão, inexistindo herdeiros necessários, a sucessão vai aos colaterais até o 4º grau, significa que nós chegamos em algumas situações até os tios avós, os primos e os sobrinhos neto. Bom, outra regra. Os mais próximos excluem os mais remotos. Então, vamos lá. Qual é o mais próximo? São os irmãos. Então, aberta a sucessão, inexistindo herdeiros necessários, tendo irmãos, nós faremos isso. A herança irá aos irmãos em partes iguais. Se eventualmente um irmão for pré-morto, o sobrinho recebe por representação. Isso daqui se trata de uma exceção do nosso Código Civil, porque, em regra, aqui não haveria a representação. Isso aqui é uma exceção. Bom, chega aos sobrinhos. Agora, vamos à seguinte situação. Faleceu, o falecido não tem irmãos vivos, ele tem apenas sobrinho vivo. Bom, o sobrinho, ele é de terceiro grau, e nós vimos também que os tios do falecido também são de terceiro grau. Veja que existe aí um conflito. Porém, o nosso Código Civil diz o seguinte: havendo tios e sobrinhos, quem tem a preferência serão os sobrinhos. De terceiro grau, há um grau de parentesco idêntico, porém, o sobrinho acaba herdando por uma estipulação legal expressa. Bom, então, vamos imaginar então que não há sobrinhos. Inexistindo sobrinhos, nós chegaremos aos tios do falecido. Então, nós temos aqui em terceiro grau os tios. Inexistindo os tios, mas nós temos aí os herdeiros de 4º grau, os tios avós, primos e sobrinhos neto, havendo essas situações de pré-mortos. E aí, quem receberá a herança serão esses herdeiros com grau de parentesco de 4º grau. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, seguir aqui a nossa página, inscrevendo-se no nosso canal e também ativando as notificações. Muito obrigado.